Eu disse que hoje nós teríamos um tema voltado para casais, mas eu creio que ele abrange não só os que estão casados, mas os que vão casar ainda. Os que já estão casados estão numa situação diferente, mas nós vamos realmente compreender alguma coisa da parte de Deus nessa noite. Amém? E quando eu estava no banheiro pensando nessa palavra, quando ela me veio sobre mim o pensamento da sinergia, e eu intitulei essa palavra A Sinergia do Casamento. E o que é isso, né? Nós já sabemos, eu creio que a maioria dos irmãos conhece o que significa sinergia, né? A maioria dos irmãos aqui já tem familiaridade com essa palavra, mas para que nós possamos estar no mesmo ponto, né? Eu quero apenas dar uma descrição do que significa ou definição. Sinergia, querido, segundo o dicionário, significa ação simultânea, esforço coletivo, cooperação. Na sua forma simples de dizer, sinergia significa ação simultânea, significa esforço coletivo e cooperação. Amém? E essa palavra me veio quando eu estava lendo, justamente quando eu estava lendo, não, mas estava na minha cabeça circulando o texto de Efésios capítulo 5, versículo 33, que é a base daquilo que nós vamos compartilhar hoje com os amados irmãos. Amém? Efésios, corre para lá comigo, capítulo 5, versículo 33. E não estou, queridos, nessa noite, a minha preocupação nessa noite, o Espírito tem colocado essa inquietação dessa forma no meu coração, porque eu creio, estou falando para a maioria das pessoas que se interessam por esse tema, são pessoas que têm convicções na palavra, amém? São pessoas que sabem aquilo que querem, que sabem onde vão chegar, que já passaram por situações adversas na sua vida e acabaram se mantendo firmes e fiéis. Mas o Senhor começou a me falar o seguinte: apesar de muitos casais permanecerem firmes e fiéis um ao outro durante toda a sua vida, inclusive até a morte, e inclusive até depois da morte, muitos não conseguem alcançar a plenitude do que Deus tem para eles como casais, porque falta uma coisa, falta isso que nós vamos compreender juntos hoje. Talvez você até já entenda, mas para mim caiu como uma coisa tão certa, tão perfeita. Falta isso que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios no capítulo 5, versículo 33. Ele culmina, né, no 33, você já sabe, ele vai falar muitas coisas aqui sobre casais, o que a maioria dos crentes gosta, né, o 22, que os maridos têm mania às vezes de apontar o dedo na cara das esposas e dizer, né, sede submissas, mas vamos lá para o 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. Ele já estabeleceu em outro texto que devemos amá-la como Cristo amou a igreja, no 25, mas aqui ele está voltando a dizer que devíamos amar como a nós mesmos. Muito embora esse amor que ele está falando aqui vai culminar com o amor que Cristo amou a igreja. E continua dizendo: e a esposa respeite ao marido. Marido, ame a sua esposa como a você mesmo. Esposa, respeite o seu marido. Essas duas coisas, essas duas palavras,
quando elas estão dentro dessa sinergia, lembra de novo comigo, ação simultânea. Ah, mas primeiro tem que ter um, depois outro. Não, não é isso que a palavra está me dizendo. A palavra está me dizendo que eles devem acontecer em ação simultânea. Do mesmo jeito que o marido tem que amar a esposa tem que respeitar o marido. Do mesmo jeito que a esposa tem que respeitar o marido, o marido tem que amar a sua esposa. O amor e respeito, queridos, aqui não é sentimento. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, porque nós queremos agir de acordo com o nosso sentimento. E não é isso que ele está falando aqui. Aqui, amor e respeito aponta para ação, atitude, decisão. Então eu sinto às vezes tremenda dor no meu peito, porque eu queria livrar, né? Eu queria livrar as pessoas de algumas situações, mas elas não vão nos ouvir. Os mais velhos sabem disso, né? Os mais novos não ouvem os mais velhos. Mas eu coloquei aqui para minha memória e recordação que aos noivos busquem sondar ou busquem sondar-se em relação ao outro. A mulher, sonde o seu coração, noivos eu estou falando. Sonde o seu coração. O que há nessa pessoa, nós vamos entrar daqui a pouco na raiz da palavra respeito e na raiz da palavra amor. Então você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas no tempo de namoro, no tempo de acertar as coisas, mulher, sonda nessa pessoa. Se você tem pontos que você vai dizer, não, por isso aqui, eu respeito essa pessoa nisso, então eu vou casar com ele. O marido, noivo, quero dizer, olhe para essa mulher e faça uma imagem do futuro e pense, eu vou amá-la como a mim mesmo por toda a minha vida. Porque, queridos, eu já disse outro dia numa outra ministração, nós não podemos nivelar a nossa vida cristã por baixo. Existe um padrão. Hoje, antes de vir para cá, conversava eu e o Marco em casa, e nós entendemos, queridos, que há uma bênção, há um poder de Deus para abençoar o seu povo de maneira extraordinária, sobrenatural. A exemplo do que ele fez na vida de vários personagens da Bíblia. Só que essa bênção é para aqueles que andam na obediência às orientações desse Deus. Nós não podemos pregar o Evangelho pela metade. Para o casal, querido, você vai assumir uma posição, ouça os que estão preparando-se para entrar num casamento. Você vai entrar numa jornada para toda a sua vida. Então precisa você saber, vai acontecer, vai ter esse ponto, se não vai, querido, não entre. E eu estou falando isso para vocês, não é porque é uma teoria. Eu tive oportunidade de casar, antes de casar com a minha esposa, e por uma coisa que aconteceu no meu relacionamento com aquela moça, eu disse, não dá. Mas a gente se ama, eu digo, se ama. Mas por causa disso, é melhor que a gente não case. Porque eu pensei sempre, o casamento é para toda a vida. O casamento não é uma experiência, não é para experimentar. A palavra em si já determina, casou. O que casou não separa. Separou porque não casou. Quando há casamento não há separação. Mas aí entra o caso nosso, né? Nós não estamos noivos. Quem está noivo aqui? Tem algum noivo aqui? Só a irmã Vânia, mas ela disse que não quer mais, então vamos deixar quieto, né, irmã Vânia? E nós, então, que já casamos, como é que fica a nossa história? Aos casados, queridos, se não estiver no nível do conselho de Paulo em Efésios, busquem gerar essas ações e atitudes, pois aquilo que Deus uniu não
o separe o homem. Amém? É assim que a palavra diz ou não? Aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Ou seja, se não há ainda o nível que é necessário, eu preciso trabalhar para que esse nível chegue lá. Porque esse é a ordem do Senhor. Mas quando eu estava pensando nessa palavra, inclusive compartilhei com alguns amigos esse pensamento, eu ouço algumas vezes as pessoas dizerem para mim: mas pastor, e se não foi Deus que fez essa união? E se não foi Deus? Como é que fica, irmã Mariana? Se nós dizemos e entendemos que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, irmão Cícero, e se não foi Deus? Como é que fica essa história? Aí fica difícil, né? Mas a palavra de Deus não deixa lacunas, queridos. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é completa. Amém? A Bíblia não deixa muito espaço para uma separação. Ela deixa um principal, nós encontramos isso em Mateus 19, os versículos 3 a 9, quando levam uma mulher, aliás, quando os fariseus levam a situação de divórcio para Jesus, e Jesus diz: está bem, pode dar carta de divórcio por uma razão. Os irmãos sabem, lembram qual é, né? A infidelidade, não é? Por causa da infidelidade, é possível que você dê carta de divórcio. Mas Jesus, no mesmo texto, diz que no princípio não era assim. Mas por causa da dureza do vosso coração, passou a ser assim. Há um outro ponto que é possível que você entre em divórcio, mas ainda assim no texto ele diz: se alguém repudiar a sua esposa e casar com outra, comete adultério. Então a gente vai sair de uma situação para entrar numa pior. Eu estava pensando ontem, Marco, quando a gente faz uma viagem longa de carro, quem já viajou longa distância de carro, sabe que é cansativo, né? Você sabe que cansa, né? Que tem situações difíceis numa viagem longa. Então, quando você embarca nessa viagem longa, você já procura se organizar, você pega a melhor roupa, uma roupa mais confortável, você pega um travesseiro, você, se for um carro com ar-condicionado, você já leva um cobertorzinho, né, para ir dentro do carro. Você cria condições para gerar um conforto na sua viagem para você chegar lá. Eu fico pensando, irmã Márcia, por que no casamento a gente não faz a mesma coisa? Nós entramos numa viagem para ir até o fim da nossa vida juntos. E então, por que nós vamos criar atritos em vez de confortos? Nós devíamos ser mais inteligentes. Malaquias capítulo 2, vai comigo. Tirando a questão de que nós podemos separar, Zé, a outra questão que eu ia falar para vocês é a de Coríntios, né? De 1 Coríntios 7, quando alguém, depois de converter o marido ou a esposa incrédula, não consente em morar com o marido ou a esposa crente. Paulo diz que nesse caso, se o seu marido não consente em viver com você, mulher crente, e prefere te deixar, então você está livre. Mas o texto também não esclarece se ela está livre para casar, mas está livre para deixar. Também a mesma verdade para o marido. E isso no contexto em de que você casou sem conhecer Jesus, um veio para Jesus e agora o outro não concorda com ele. Então, aí é uma outra situação em que você vê uma possibilidade de divórcio. Mas lá em Malaquias existe uma outra coisa bem curiosa. Vai comigo para Malaquias capítulo 2, não foi? Capítulo 2, versículo 13. Eu estou respondendo aqui, queridos, e se não foi da vontade de Deus? E se não foi da vontade de Deus, Robson? Como é que nós fica, né?
Diz assim: ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Ele está repreendendo o povo, porque tem ações de quem está sendo correto diante de Deus, mas há uma coisa muito errada, e Deus não está concordando com isso. Versículo 14: e perguntais, por quê? Por quê, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus foi o quê, querido? Testemunha. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que eu tive o privilégio de aprender na minha adolescência: Deus não escolhe mulher para ninguém. Deus não escolhe marido para ninguém. Mas Deus é testemunha no dia da tua aliança. E naquele dia que você fez a aliança, passou essa aliança a ser a vontade de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas e como é então? Queridos, diga para Deus, os que não disseram ainda, né? Como é a pessoa que você quer? Eu tive esse privilégio de aprender isso antes de casar, e isso foi uma alegria para mim. Porque o pastor com quem eu me aconselhei disse a mim: Sérgio, quem vai acordar com essa pessoa todo dia, é você ou é Deus? Eu disse: é eu, pastor. Quem vai comer a comida dela, queimada ou insossa, boa ou bem temperada, é você ou é Deus? E eu disse: sou eu, pastor. Quem vai aguentar os dias de mulher? Os casados me entendem. Quem vai aguentar os dias dela? É você ou é Deus? E eu disse: sou eu, pastor. E ele foi dando uma lista muito grande. E ele disse: então, meu filho, faz o seguinte, diga para Deus que mulher que você quer, e Ele vai te ajudar. Ele vai mandar uma mulher desse jeito para você. Mas você, ao momento que casar com ela, seja fiel, porque Deus será testemunha da sua aliança. Ah, mas a aliança não foi boa. Queridos, depois que foi feita a aliança, Deus não volta atrás. Por isso, irmã Márcia, nós cremos que Deus restaura, porque Ele foi testemunha da sua aliança. E nós queremos fazê-los entender isso. 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Embora ele fala de não seja infiel com a mulher, isso vale para ambos, queridos, porque todos os princípios aqui valem para ambos. Não seja infiel, não pegue aquilo que Deus deu de mais precioso para você e faça com ela o que não é digno de ser feito. Culminando com o 16, ele diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia. A sua Bíblia diz odeia? A sua Bíblia diz odeia ou diz outra palavra? O que é que Deus odeia? Nesse texto aí. Aqui no meu para divórcio diz repúdio. Mas é divórcio. Porque Deus odeia o divórcio. E também aquele que cobre violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis.
Aí, irmã Vânia, eu me pergunto, por que que alguém que ama a Deus pode pensar em tentar fazer aquilo que Deus odeia? Eu não vou entender nunca alguém dizer que orou a Deus para um casamento ser desfeito. Não entra. Esse evangelho, Márcia, eu não vou aceitar nunca. Orou para o Satanás, eu acredito. Mas orou para o Deus Criador dos céus e da terra. Não. Esse Deus não desfaz casamento. Esse Deus mantém alianças. Aí nós temos um outro exemplo dado a nós por um rei chamado Zedequias. No livro de Ezequiel, no capítulo 17, nós vamos ver uma sentença de Deus contra o povo de Israel, por causa que nos dias em que Nabucodonosor, com o império da Babilônia, invade os reinos de Jerusalém e Judá, Israel, nos dias de Joaquim, ele fez uma aliança com um tio de Joaquim, chamado Zedequias, para que Zedequias reinasse em Jerusalém e em Judá. Só que passado alguns dias, Zedequias achou legal, poxa, eu vou fazer aliança com Nabucodonosor, e vou continuar, e eu vou ser rei no lugar do meu sobrinho. Legal, ótimo. Só que daqui a pouco ele vai e quebra a aliança. E por causa dessa quebra de aliança, eles vão perecer, eles vão sofrer, eles vão pagar um alto preço. Eu quero pontuar um ou dois versículos aqui de Ezequiel com você. No capítulo 17, não é o que eu disse? Ezequiel 17, a parábola das duas águias e da videira. Essa parábola das duas águias e da videira está falando a videira, o povo de Israel, as duas águias, o reino da Babilônia e o reino egípcio. Depois de ter feito Zedequias aliança com a Babilônia, ele se rebela contra a Babilônia e quer fazer aliança com os egípcios para guerrear contra a Babilônia. E o Senhor vai dizer aqui em Ezequiel que mesmo que ele se levante com todos os exércitos, ele não vai ter nenhuma vitória. Diz assim no 19, portanto assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a tua cabeça. Ele fez a aliança segundo a vontade de Deus. Deus mandou Zedequias fazer essa aliança com o reino babilônico? Se você entender um pouquinho a palavra e ler um pouquinho, você vai saber que não. Só que agora, Ive, depois da aliança feita, Deus está dizendo, vocês violaram a minha aliança. Portanto, a sua aliança hoje com o Marco não é sua aliança, é a aliança de Deus. A sua aliança, Zé, não é aliança sua, é a de Deus, está feita. A sua aliança, Cauê, não é sua aliança, é de Deus. Porque depois de ela feita, ela torna-se de Deus. Mesmo que Deus quisesse algo diferente, agora é isso que Ele quer para a sua vida. Amém? E Ele vai tomar isso. Se você sujeitar isso a Ele, Ele vai usar isso poderosamente nas suas mãos. Mas você precisa entender que nós fomos criados com um propósito. Amém? Dito isto, queridos, voltemos à sinergia do casamento. Você entende que não há essa de casamento que não é a vontade de Deus. Ah, mas pastor, eu entrei numa relação que não é a vontade de Deus. Já casou? É a vontade de Deus agora. Não casou? Está no tempo de correr. Entenda, compreenda quem é essa pessoa com quem você está relacionando. Porque você vai viver com ela para o resto da sua vida. Amém? Mas dito isto, nós precisamos de voltar e entender essa sinergia.
E partindo desse princípio, dessa compreensão de que sinergia é cooperação, é ação mútua, é unidade, é comprometimento, e na matemática da sinergia, 2 mais 2 não é 4. Pode ser 5, pode ser 6. Amém? Na sinergia, a matemática é diferente. E Deus sabe que esse é um propósito eterno de Deus. Ele sabia quando colocou a mulher para ser auxiliadora, para cooperar com o homem, ele sabia disso. Amém? A sinergia da criação, queridos, é cooperação e não competição. Por que que casais, ainda que fiéis uns aos outros, ou que a maioria de vocês sabe, mantém uma aparência pela família, pela sociedade ou pela fé, mantém aquela imagem, por que que não desfruta daquilo que Deus tem, da plenitude do que Deus tem para eles? Por causa que eles compreenderam errado a criação. A criação não foi para competir, foi para cooperar, foi para andar juntos. No livro de Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano. Gênesis 2, versículo 18. Diz o seguinte, nós conhecemos. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Eu não sei por que cargas d'água, eu particularmente não sei se eu viveria sozinho, porque eu estou verdadeiramente dentro desse texto. Eu acho que não é bom, de nenhuma forma. Alguém diz que, ditado provérbio de rua, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Eu vou discordar disso. Eu quero estar com alguém, e esse vai ser uma companhia tremenda de Deus, como é a minha esposa. Ah, pastor, um mar de rosa o tempo inteiro, 100% do dia? Não, queridos, às vezes a gente fica bravo um com o outro. Às vezes a gente discute, às vezes a gente não concorda, mas nós nos completamos em Cristo Jesus. E isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma subserviente, que lhe seja incompetente. É assim que está escrito? Eu acho que é assim que a maioria dos irmãos tem lido, né? Não, ele está dizendo no livro: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma cooperadora, uma ajudadora, alguém que vai estar junto, que vai agir junto com ele. E não é de qualquer forma que ela vai fazer, ela é idônea. E ao contrário do que muitos de nós pensam, idôneo não tem a ver com caráter, idôneo tem a ver com competência. Ela é competente para fazer isso. Ela vai te auxiliar e ela tem competência para fazer isso. Então, Marco, a Ive é competente para lhe ajudar no que é necessário. Então Deus nos criou para cooperar. Amém? Entenda isso comigo. Deus nos criou para cooperar e não para competir. Amém? Amém? Pergunte aí para o seu cônjuge: você entendeu isso? Você está entendendo isso? Nós não fomos feitos para competir. Nós somos feitos... A sinergia do casamento é essa. Onde há amor e respeito, eu sou marido. E eu posso falar com conhecimento de causa. Há muitas coisas que machucam e chateiam um homem. Mas quando a mulher desrespeita, quando ela diminui o seu esforço, Zé, imagina, você trabalhou o dia inteiro, aliás, virou a madrugada, chegou em casa, sua esposa te olha com desrespeito, como é que você ficaria? Magoa, fere,
quando acha que você não dá conta do recado, desrespeito. Mas eu não sou mulher, mas sei também que fere demasiadamente quando o homem desrespeita a sua esposa. Mais que isso, quando não a ama como a si mesmo. Se tiver que andar a pé, Cauê, na sua casa, é você ou sua esposa que vai a pé? Amém. Respeito é o vaso mais frágil. Se tiver que andar de ônibus, vai eu. E Janete sabe disso. Eu ando a pé, ando de ônibus, a maioria dos cultos que eu venho para aqui, eu venho a pé. Ela fica com o carro. Porque eu tenho que amá-la como a mim mesmo. Eu tenho que dar valor a ela dessa forma. E se eu não fizer, isso a magoa. Enquanto para o Deus Criador, nossa plenitude, alegria e êxito está na cooperação e na unidade, a estratégia do mundo é causar separação. É melhor eu dividi-los. Como que o mundo faz isso? Nós começamos com o tipo de sociedade que nós vivemos hoje. Cada um é independente. Isso não é ruim, você ser independente de certa forma, financeiramente. Você não é independência, mas é você ter o seu ganho, você ter seus horários, você ter a sua vida. Mas quando isso é somado, queridos, isso é bom. Quando isso não é somado, é ruim. Eu vou fazer tal coisa, eu vou compartilhar com o marido. Não, o dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Aí você vai criando. Para o homem não importa, o dinheiro é seu. Não importa, você pode gastar com o que quiser. Mas o simples fato de você dizer, olha, eu estou pensando em fazer isso, será que é uma boa? Você acha que é uma boa ação? Pense numa coisa, eu fui ajudar um casal aqui em Maceió quando eu cheguei. Eu perguntei ao rapaz se nós estávamos fazendo o balanço dele, as contas dele. E eu perguntei a ele, a sua esposa faz contas sem lhe informar? Ele disse, não, pastor, jamais. E enquanto nós estávamos conversando, chegou duas meninas e disseram, irmão, nós viemos aqui porque a sua esposa fez uma compra conosco há 2 semanas atrás e nós viemos aqui receber. Eu parei na hora o que eu estava fazendo com ele, eu disse, irmão, vá para sua casa, converse com a sua esposa e peça para ela lhe dizer tudo o que ela deve. Porque na hora que você tiver a imagem completa, aí eu posso começar a te ajudar e dizer como é que nós vamos sair dessa. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, esse rapaz saiu dessa em 8 meses que nós estávamos trabalhando junto. Ele saiu de dívidas altíssimas que ele não via como, inclusive na mão de agiota. Mas há uma necessidade de interação, só que o mundo hoje está dizendo não. O que é teu, o que é dele. O que é meu, o que é dela. E a gente acha que isso é legal. Mas não é, queridos. É necessário que haja amor. É necessário que haja respeito. É necessário que haja sinergia, cooperação, ação mútua. Para que a gente possa viver a plenitude do que Deus quer para nós. E Ele não vai fazer isso de outra forma, querido. Ele é Deus. Não vai dar certo jamais o que está errado, irmã Márcia. Não vai. Pode ter certeza. Vai dar certo quando a gente conserta. Amém? Na palavra, no texto que nós lemos agora há pouco, a palavra amor e respeito, as duas têm, obviamente, um significado um tanto mais profundo do que o que nós imaginamos, mas conhecemos. A palavra ame a sua esposa, lá de Efésios, ela está enraizada na palavra do original grego ágape. E nós sabemos que isso significa amor incondicional. O que nos passa da memória, nós entendemos, por exemplo, que no amor incondicional não há necessidade de condições para amar. Amém? Estamos juntos? No amor ágape não há
uma necessidade de condições. O marido diz, não, mas como é que eu vou amar uma mulher dessa, que isso, que aquilo, querido? Não é esse o amor que Efésios está falando. O amor que Efésios está falando é o ágape. Não tem uma necessidade de algum motivo, de alguma razão para se amar. Mas o amor, queridos, uma vez exercido, o amor uma vez praticado com sinceridade, sem política, sem bajulação, porque esse amor aqui que nós estamos falando é o amor de Deus, é o amor que Cristo teve para com a igreja. Irmã Vânia, imagina, o amor, a senhora não fez nada para Jesus lhe amar, assim como a mim também. Mas agora que a irmã sabe que Jesus lhe ama, a senhora vai ficar de braço cruzado? Diante de um grande amor que ele expressou pela irmã, a senhora vai ficar quieta e não vai fazer nada? Ou a senhora precisa fazer alguma coisa? Precisa, né? Essa compreensão. Tá bom, o homem não tem que ter razões para amar sua esposa, mas uma vez que está amando, uma vez que a sinceridade no seu ato, na sua ação para com a sua esposa, deverá haver dessa esposa uma retribuição, uma resposta a esse amor. Qual é? Respeito. Muito bem, respeito. E esse respeito, Ive, é muito longo. Lá no dicionário James Strong, da palavra original, ele dá uma lista de umas 10 linhas para o que significa essa palavra respeito no original grego e a sua raiz etimológica no hebraico. Edivânia, ela tem o mesmo significado de adoração a Deus, só para você ter uma ideia. Essa palavra respeito que está aqui em Efésios, esposas, respeitem ao seu marido. O apóstolo Paulo vai mencionar ela, se eu não me engano, não, acho que é Pedro, em 1 Pedro 3, vai mencionar sobre Sara, eu acho que é Paulo mesmo, vai falar que a mulher deve, Paulo, não o teu adorno como o que está exterior, mas o caráter, o seu íntimo, a sua postura como esposa. E ele toma como exemplo a Sara, que tratava a Abraão como? Chamava ele de meu Senhor. Então o respeito aqui, queridos, não é qualquer respeito. Esse respeito aqui no original significa tratar com deferência, não é diferença, é deferência, ou obediência reverencial. Não, eu respeito o meu esposo. E esse respeito deve refletir nas pessoas que estão à sua volta. Deve refletir nos seus filhos, nos seus familiares. Eu tenho orgulho de ter o respeito da família da minha esposa. A família da minha esposa, minha sogra, o meu sogro, meus cunhados, todos me respeitam. O Aécio me respeita, mas sabe em grande parte por quê? Por causa da minha esposa, porque ela me respeita. Então, cuidado, tanto o marido quanto a esposa. Marido que ama a esposa, mas na roda com amigos, fala mal, distrata, desdenha da sua esposa, você está errado, querido. Você deve guardá-la como a ti mesmo. Você fala mal de você mesmo? Você desmerece você mesmo diante dos teus amigos? Não. Então não faça isso com a sua esposa. Ame-a. Que as pessoas tenham a sua esposa em autoestima. E da mesma forma, o respeito que o marido espera
Se os seus filhos não te respeitam, Marco estava alegre por outro dia ver que todos os reis que andaram nos caminhos do Senhor foram homens bem-aventurados e com certeza tiveram uma boa mãe. Mas aqueles não têm mencionado o nome da mãe. Só que os reis que andaram fora dos caminhos do Senhor, o que destaca lá não é o nome do pai, é o nome da mãe. Por que será, Marco? Porque o pai dizia, faz isso, e a mãe vinha por trás, não faça isso não, obedeça não, seu pai. Faça isso de outro jeito, que ele é estúpido, ele é bruto, ele não sabe o que ele quer. Queridos, Deus estabeleceu princípios. E quando nós andamos em cima de princípios, nós vamos usufruir dos frutos deles. Se nós não andamos, não podemos usufruir. Então não fala mal do teu esposo, respeita. Que quando os homens sejam como aquele de Provérbios, né? Que diz que quando ele vem na calçada, os homens das ruas o gabam, diz, olha ali aquele cara, rapaz, tem uma esposa, homem digno de respeito. Por quê, queridos? Porque a esposa se dava ao respeito. E não tem coisa que é pior do que uma mulher mal amada e um homem mal respeitado. Aí quebrou aquilo que o Senhor havia planejado. Quebrou todo o processo que Deus tinha planejado para que esse casamento, lembra de Malaquias, no 2, se eu não me engano, no 15, ele diz, ele os fez um, porque aguardava o quê? Frutos da promessa, esperança, porque Deus uniu vocês, porque tem coisa que só vocês vão fazer, juntos, não é competindo, não é se degladiando. Queridos, nós vamos fazer essa viagem, Cauê, até o fim das nossas vidas. Então, por que raios nós esperamos que aconteça um alakazam, sei lá como era, um abracadabra? Não, queridos, depende de nós. E eu culmino com você meditando em 1 Coríntios, capítulo 1, volta aí um pouquinho na sua Bíblia. Primeira Coríntios, aleluia. E o pior que eu não coloquei, não é capítulo 1, queridos, que eu já vi aqui. É capítulo 3. Só 2 à frente. 1 Coríntios, capítulo 3. O que é a sinergia de Deus, a sinergia do casamento? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Não tem nada a ver com casamento, mas tem a ver. Amém? Diz assim, eu plantei. Quem disse eu plantei? Paulo. Então Paulo plantou. Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Porque houve o que, queridos? Cooperação. O apóstolo Paulo está falando da cooperação no ministério. Está falando de que não há importância maior ou menor, porque um fez isso e o outro fez aquilo. Mas a importância maior está em que eu posso plantar, a Janete pode regar, mas o crescimento quem dá é Deus. Quem faz desenvolver, quem faz crescer, quem faz prosperar é Deus. Mas como Deus pode agir num lugar onde há competição? E nós precisamos aprender de uma vez por todas, irmã Mariana, que nós não somos adversários.
nós somos cooperadores. Deus nos estabeleceu para cooperar em amor e respeito. Queridos, nessas duas palavras está tudo o que um casamento precisa. Então, Robson, medita, eu estou amando a minha esposa como eu deveria? Mariana, medite, eu estou respeitando o meu marido como eu deveria? Porque diante dessas duas coisas, a fidelidade, a bondade, a misericórdia, queridos, a aliança, que Deus é testemunha, a aliança. Sempre que você falar em aliança, você retirou algo. Você precisa retirar, você precisa doar, retirar. Quando Deus fez a aliança com o povo de Israel, Ele fez o quê? Ele retirou o povo de Israel de uma escravidão do Egito. A aliança está sempre te tirando de uma posição e te colocando em outra. Então eu não entendo como que na cabeça, e sempre de uma situação, pode até não ser a pior, mas para uma melhor. Se você vai fazer uma aliança para sair de uma situação que é boa, para uma pior, você não está bem do juízo. Você precisa de refletir um pouco mais. Converse direito com alguém que você respeite. Porque uma aliança sempre vai te tirar de uma situação e te colocar numa melhor. A aliança que Jesus fez com a igreja pelo sangue, lá de Lucas, quando ele celebra a ceia, ele diz, esse é o sangue da nova aliança. Ele fez o quê? Ele tirou a igreja da impiedade, da escravidão do pecado, para uma vida de graça, de misericórdia, de amor, de paz, de prosperidade. Então eu não entendo como que nós podemos imaginar que agora eu estou fazendo uma aliança com uma pessoa, mas ela agora vai sofrer na minha mão. Qual o sentido dessa aliança? Nenhum. Porque não é para isso que uma aliança é feita. E ela é feita para durar por toda a eternidade, por toda a sua vida, até que a morte os separe, pelo menos é o que a palavra nos afirma. Então, se eu vou caminhar junto com essa pessoa, eu preciso compreender de uma vez por todas que nós não somos inimigos. Ah, mas ainda assim vai ter uma outra divergência? Pode ter, queridos. Mas imediatamente a sua mente tem que ser permeada com, peraí, ele não é meu inimigo. E o marido, peraí, mas ela não é minha inimiga. Ela é minha cooperadora, ele é o meu cooperador, o meu auxiliador, ele é o meu provedor. E a hora que nós entramos numa competição, nós damos espaço para que o maligno venha agir em nossas vidas, destruindo o amor e destruindo respeito. Nós vamos continuar essa palavra em um outro dia, com alguns aspectos práticos, mas eu quero te dar pelo menos 3 para encerrar nessa noite. O primeiro aspecto prático dessa aliança, dessa sinergia do seu casamento, eu acredito que é a mais difícil para a maioria de nós, homens. Não critique. E agora, Cauê? Como é que eu faço? Porque nós somos ávidos em criticar. Só que a crítica, dizem que é uma crítica construtiva, né? Eu ainda estou atrás dela ainda. Mas a crítica normalmente destrói. Qual é o sentimento por trás dessa atitude que está gerando no teu coração um desejo de dar um abraço no teu cônjuge na altura do pescoço? Por quê? Entenda, busque entender. Ah, mas pastor, é o que eu mais ouço das mulheres. Mas como é que eu vou respeitar esse homem se ele não isso, se ele não aquilo, se ele não aquilo outro? Eu digo a você, busque uma coisa para dizer, legal, respeito você por isso. E eu duvido se não vai achar outra, e outra. E daqui a pouco você completa isso.
não critique. A segunda coisa, se eu digo não critica, está implícito que eu devo fazer o quê? Elogiar. Só que não tem coisa pior num relacionamento do que uma coisinha chamada sarcasmo, que muitas vezes a gente mete no lugar do elogio. Sim ou não, como diz o Edir Macedo. Ao invés de elogiar com sinceridade, querido, se a pessoa, pelo telefone, se você não for sincero com alguém, pelo telefone, eu vou mudar a pergunta. Se alguém não estiver sendo sincero e atencioso com você, pelo telefone, você sabe ou não? É duro, queridos. É duro. Cícero, se você ligar para alguém e o cara te atender de qualquer jeito, você vai saber. Se o cara lhe atendeu com mau gosto, não lhe deu atenção devida, o senhor vai saber. Agora imagina, Cícero, cara a cara, com alguém que convive com você, ela vai saber que é sincero ou não? Ele vai saber que é sincero ou não? Sabe, não sabe? Então, se eu não posso criticar, segundo erro que eu não posso cometer é fazer um elogio que não seja sincero, que não seja verdadeiro, que não seja realmente do profundo do coração, porque a pessoa que está ouvindo vai saber. Amém? A terceira coisa para nós encerrarmos: busque gerar motivações no outro. Eu não estou falando para um, tá? Estou falando para os dois, para ambos. Eu estou falando para mim e para minha esposa. Quando eu digo não critique, não é eu não criticar ela, é nós ambos não criticarmos um ao outro. Quando eu digo elogie com sinceridade, com verdade, isso tem que valer para os dois. E quando eu digo gere motivação, e normalmente ela é fruto da segunda coisa. Mas você pode ainda, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Se nós fizermos isso, queridos, eu tenho certeza absoluta que o nosso casamento vai sair de um nível de bom para muito melhor. Eu tenho certeza disso. E que aquilo que nós estávamos achando dificuldade, porque para um muitas vezes é difícil, para dois é mais fácil. E quando é essa unidade em dois, normalmente essa unidade contagia e vai juntar outros fatores que vai abençoar a sua vida, o seu relacionamento, e você vai mudar de patamar com certeza. Amém? Que o Senhor Jesus continue ministrando no seu coração. Que não seja uma coisa para nós conversarmos aqui apenas, mas que para que seja prático na minha e na sua vida. Aos irmãos que estão nos ouvindo, que você hoje, nessa noite ainda, possa tomar atitudes práticas. Sabe de uma coisa? Para cara a cara com o seu cônjuge e diga, vamos ter uma conversa aqui, franca. Eu estava agindo, competindo contra você, eu estava tentando fazer uma coisa, mas não estava querendo a sua opinião, saber o que você pensa, o que você acha. E comece de um novo patamar, entendendo que você não foi criado para competir, vocês foram criados para cooperar. E um passo maior nessa cooperação foi quando Deus os uniu, quando vocês se uniram, e o Senhor foi testemunha dessa aliança, um passo a mais foi dado. E agora muito mais, não apenas diante de outros, mas diante de Deus, que é testemunha da nossa aliança, nós devemos cooperar, para alcançar como família. Não pensa que Deus te deu filhos para que você ficasse alegre. Não, queridos. Isso é uma outra palavra que brevemente eu quero compartilhar. Deus não quer, Deus vai pedir a tua alegria, como Ele pediu a alegria de Abraão. E se Ele pedir a tua alegria, como é que você fica? Mas é para outra palavra, amém, Marco? Mas você pode
alcançar o propósito para você, com teus filhos, com aquilo que Deus colocou em sua mão. Se você entender, marido, eu preciso amar a minha esposa. Esposa, eu preciso respeitar o meu marido. Só que as duas palavras, no fim da questão, são uma só, queridos. Porque no amor ágape há respeito. No respeito há amor ágape. Amém? Por isso é sinergia. Quando uma coisa começa a funcionar e nunca mais vai parar, e sempre vai produzir para aqui, para o reino, para a sua família, para o seu futuro. E as tuas gerações ainda vão sofrer a influência dessa compreensão na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você, quero pedir a irmã Janete do meu lado. Eu estou falando para casais, mas eu sei que há casamentos que têm sofrido abalos, que têm sofrido dificuldades nesses dias. E nós cremos em o nome do Senhor Jesus, que Ele nos uniu com um propósito. Amém?